A chuva caía com violência sobre a estrada de terra, transformando o caminho em lama e escuridão. No acostamento, com os cabelos encharcados colados ao rosto e um cobertor mal enrolado em torno do corpo, estava a jovem Isadora, de apenas 16 anos, segurando o filho recém-nascido contra o peito. O bebê, Gabriel, chorava baixinho, vencido pelo cansaço, pelo frio e pela fome. Era final de outono no interior de Goiás e as noites já traziam um frio cortante. O último ônibus da noite havia passado há quase 1 hora, e agora, ali, entre a roça e o nada, ela não tinha para onde ir. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui, murmurava, tentando conter o desespero. Horas antes, havia sido expulsa da própria casa. O pai, um pequeno empresário da cidade vizinha, a chamou de vergonha da família, escândalo para a igreja e para a sociedade. A mãe chorava em silêncio, mas não fez nada para impedir. Quando souberam da gravidez, o ultimato veio rápido. Ou dava o bebê para adoção, ou saía de casa com o filho nos braços. Isadora escolheu Gabriel. Escolheu o amor. Mas agora, sentada numa mala rasgada e coberta por um cobertor emprestado da vizinha, a escolha doía. O celular estava sem bateria. A melhor amiga estava viajando. O pai do bebê? Um universitário que nunca mais atendeu suas ligações. Por que ninguém me ajuda? Sussurrou entre lágrimas. Foi então que ouviu o ronco de um motor vindo ao longe. Um farol único, oscilando, se aproximava pela estrada esburacada. Uma caminhonete velha, de cor indefinida por causa da lama, surgiu em meio à garoa, diminuindo a velocidade ao vê-la. O vidro do carona se abaixou com dificuldade, revelando uma mulher de cabelos grisalhos soltos, com um chapéu de palha surrado e olhos verdes que pareciam atravessar a alma. Tá esperando o quê, moça? Um milagre? Disse a senhora com um tom debochado, mas com um leve sorriso. Isadora apertou o bebê contra o peito, hesitante. Eu não tenho para onde ir, nem precisa dizer. Só de olhar para esse cobertor já sei que você não tá nessa estrada por vontade. Sobe logo antes que essa criança congele. A jovem hesitou por alguns segundos, mas o instinto materno falou mais alto. Subiu. Dentro da caminhonete, o cheiro de terra molhada, cravo da Índia e alguma coisa que lembrava incenso enchia o ar. O painel era coberto por miçangas, espelhinhos e pequenos bonecos de palha. Um rádio antigo tocava uma moda de viola baixa. No banco de trás, caixas de ovos, sacos de ração, cadernos e até uma gaiola vazia. Me chamo Dona Ofélia, mas o povo me chama de doida. Dizem que eu falo com galinha, com planta e com defunto. Você acredita nisso? Isadora não sabia se era para rir ou para chorar, mas pela primeira vez em dias sentiu o peito aliviar. Eu sou Isadora, e esse é o Gabriel. Dona Ofélia lançou um olhar demorado para o bebê e disse com doçura: Então vamos para casa, Isadora, que hoje Deus me mandou 2 presentes. A caminhonete seguiu por estradas cada vez mais estreitas, ladeadas por mato alto e cercas de arame farpado. A luz dos faróis mal iluminava os buracos da estrada, mas Dona Ofélia dirigia com a confiança de quem conhecia cada curva de olhos fechados. É longe? Perguntou Isadora, preocupada com o frio que ainda rodeava Gabriel, mesmo dentro do carro. Fica no fim do mundo, mas tem fogão a lenha, coberta boa e leite de verdade. Você vai ver. Isadora não respondeu. Estava cansada demais para pensar em qualquer coisa além do calor que emanava do colo da mulher e do bebê em seus braços. Depois de cerca de 40 minutos, atravessaram um portão de madeira onde se lia, escrito à mão, Sítio 3 Luas. Do lado de dentro, a estrada de terra se transformava em um caminho de pedras, ladeado por lampiões a óleo e espantalhos vestidos com roupas de gente. Era tudo excêntrico, meio mágico, meio assustador. A casa surgiu em meio a um bosque de árvores antigas, um casarão de madeira pintado de azul turquesa, com janelas amarelas e telhas de barro cobertas de musgo. O alpendre era iluminado por velas e candelabros. Na varanda, havia um balanço de madeira, uma rede vermelha pendurada e um banco de pedra com um gato preto dormindo sobre ele. Isadora apertou Gabriel com mais força. Pode descer, mocinha. Aqui é seguro. Pode parecer que caiu de um livro do Monteiro Lobato, mas juro que não mordo. Quando entraram na casa, Isadora ficou sem fôlego. O interior era um labirinto de cômodos, cada um mais estranho que o outro. Havia mapas do céu espalhados pelas paredes, ervas penduradas do teto, retratos antigos com olhos que pareciam seguir os visitantes e estantes cheias de frascos com rótulos escritos à mão. Óleo de arruda, poejo seco,
sangue de dragão. O cheiro era de madeira, terra e canela. Pode sentar ali perto do fogão. Vou esquentar água pro banho e buscar um leite morno. Esse bebê tá com frio nos ossos. E você também. Isadora se aproximou do fogão a lenha e sentiu a pele arder com o calor reconfortante. Pela primeira vez desde que fora expulsa, seus dedos começaram a descongelar. Em poucos minutos, Dona Ofélia surgiu com uma panela de leite espumando, uma toalha grossa e roupas limpas. Preparei o quarto dos hóspedes. A cama é dura, mas limpa. Amanhã a gente resolve o resto. Hoje vocês só precisam dormir em paz. Isadora tentou agradecer, mas a garganta travou. Apenas assentiu com a cabeça, os olhos marejados. Quando deitou o pequeno Gabriel numa bacia com água morna, improvisando o banho com carinho e cuidado, sentiu o mundo voltar a fazer sentido. Ao lado da bacia, Dona Ofélia observava em silêncio. Você é mãe de verdade, menina. Dessas que não desistem, mesmo com o mundo dizendo pra largar. Eu já conheci mulheres assim, e sei reconhecer uma quando vejo. No silêncio que se seguiu, apenas o crepitar do fogo e o som suave da água morna acariciando a pele do bebê preenchiam o ar. Isadora sorriu pela primeira vez em muitos dias. O dia seguinte amanheceu com os cantos dos galos ecoando por todo o vale. Isadora abriu os olhos devagar, ainda sem acreditar que estava em uma cama, aquecida, com Gabriel dormindo tranquilo ao seu lado. A colcha cheirava a alfazema. O teto de madeira rangia com o vento. Tudo parecia saído de outro mundo. Levantou-se com cuidado e abriu a porta. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de panelas batendo na cozinha. Seguiu o cheiro de pão assando e café coado na hora e encontrou Dona Ofélia sentada à mesa, com um vestido estampado e botas de cano alto. Bom dia, passarinha. Dormiu bem? Dormi, sim. Obrigada, disse Isadora, ainda desconcertada. Gabriel ainda dorme? Tá no berço, quietinho. Bom, então vamos conversar. Aqui não é pensão nem abrigo da prefeitura. É uma fazenda de verdade, viu? Todo mundo tem que ajudar em alguma coisa, nem que seja contar histórias pro gado dormir. Isadora riu, sem saber se a mulher falava sério. Eu não sei fazer nada. Sabe cuidar de bebê. Isso já é mais do que muita gente por aí. E sabe aprender? Porque aqui, quem não aprende, apanha da vida. Isadora assentiu, tímida. Ótimo. Então, depois do café, você vem comigo na horta. Vai conhecer os outros moradores do sítio. Outros? Tem mais gente aqui? Uns vivos, outros nem tanto, disse Ofélia com um sorriso enigmático. A fazenda era ainda maior do que parecia. Havia galinheiros, estufas, um curral com 3 vacas e uma mula manca chamada Judite, além de vários canteiros de ervas e vegetais. Tudo era cuidado por Dona Ofélia sozinha. Já tive empregados, mas fui perdendo uns e mandando embora outros. O povo acha que eu sou maluca, e talvez eu seja mesmo. Mas maluca com juízo vale mais que normal sem coração. Enquanto mostrava o lugar, Dona Ofélia explicava o nome de cada planta, o uso de cada raiz. Isadora ouvia com atenção, absorvendo tudo como uma esponja. Fazia tempo que não sentia que pertencia a algum lugar. E ali, disse a fazendeira apontando para um galpão mais afastado, é o único lugar proibido para você. Não entra, não pergunta, não comenta. Entendido? Isadora gelou por dentro, mas apenas fez que sim com a cabeça. Na volta para casa, encontraram Gabriel acordado, com os olhinhos atentos, balbuciando no berço improvisado. Esse menino tem luz no olhar, disse Dona Ofélia, pegando-o no colo com uma facilidade surpreendente. E você tem força, mas ainda tá toda quebrada por dentro. Vamos consertar isso com o tempo. Naquela tarde, enquanto colhia cenouras na horta, Isadora olhou para a casa azul, com seus vidros coloridos refletindo o sol, e pensou: será que eu finalmente encontrei um lar? Os dias seguintes se desenrolaram em um ritmo completamente novo para Isadora. Pela primeira vez desde que saiu da casa dos pais, ela seguia uma rotina sem medo, sem precisar pedir permissão para tudo e sem se sentir um estorvo. Era estranho e, ao mesmo tempo, reconfortante. Dona Ofélia dividia as tarefas do sítio com uma precisão quase militar. Isadora era encarregada de cuidar das galinhas, alimentar os coelhos e regar as plantas da estufa. Gabriel passava parte do tempo amarrado ao peito da mãe num pano improvisado, observando o mundo com olhos atentos. Mas havia algo ainda mais curioso do que as tarefas em si: os ensinamentos. Dona Ofélia transformava cada momento num aprendizado filosófico ou espiritual. Galinha só bota no silêncio, por isso fala menos e escuta mais, dizia ela, enquanto limpava os ninhos. Planta não cresce com pressa, e gente também não, tudo tem seu tempo.
Isadora escutava cada frase como se fosse um provérbio antigo, algo que sua avó teria dito se ainda estivesse viva. E aos poucos, essas palavras iam abrindo espaços dentro dela. Durante as refeições, comiam juntas à mesa rústica da cozinha, sempre com Gabriel deitado no colo de alguma das duas. O cardápio era simples, mas farto. Arroz soltinho, feijão preto da roça, legumes colhidos no dia e ovos caipiras fritos na manteiga. Aqui ninguém passa fome, dizia Ofélia. Mas fome da alma é mais difícil de curar. E você, Isadora, tá se alimentando de quê? Eu... não sei, pois vai aprender. Apesar da conexão que crescia entre as duas, havia mistérios que Isadora ainda não ousava tocar. O galpão trancado, por exemplo, era evitado até por Dona Ofélia. E à noite, a fazendeira às vezes desaparecia por horas, caminhando sozinha entre as árvores, murmurando orações ou cantos que a jovem não compreendia. Em um fim de tarde, ao recolher lenha, Isadora viu de longe Ofélia ajoelhada no meio da plantação de milho, com as mãos erguidas para o céu, falando palavras em outra língua. Ela observou em silêncio, o coração apertado sem saber por quê. Mais tarde, ao voltarem para dentro, ela perguntou: "A senhora acredita em mágica?" Dona Ofélia não respondeu de imediato. Apenas virou-se, os olhos brilhando à luz da lamparina. "Minha filha, mágica é só o nome bonito que deram para o que não sabem explicar. E esse bebê nos seus braços já é a maior mágica que eu conheço." Isadora ficou em silêncio, olhando Gabriel dormindo, e pela primeira vez percebeu: talvez ela também tivesse poder. O poder de resistir, de cuidar, de seguir. O passado ainda doía. Mas ali, no sítio Três Luas, uma nova semente havia sido plantada, e estava começando a brotar. Era noite de lua minguante, e o céu do interior parecia mais estrelado do que Isadora lembrava existir. O silêncio da fazenda só era cortado pelo som dos grilos e do vento batendo nas folhas secas do quintal. Gabriel dormia profundamente no berço improvisado ao lado da cama. Isadora, porém, não conseguia fechar os olhos. Decidiu descer até a varanda, coberta com o xale que Dona Ofélia lhe emprestara. Queria respirar, pensar, mas mal atravessou a sala e ouviu vozes sussurradas do lado de fora. "Se veio pedir de novo, pode ir voltando, que a resposta é a mesma", dizia a voz firme e grave de Ofélia. "Ele tem direito, Ofélia. É filho do seu irmão." Outra voz, mais rouca e agressiva, respondeu. Isadora parou atrás da porta entreaberta sem saber se deveria escutar, mas ficou ali, imóvel, como se o próprio ar ao redor estivesse preso com ela. "Direito nenhum tem quem nunca se importou. E você, Antonino, devia saber disso mais do que ninguém. Esse pedaço de terra aqui é meu, e tudo o que planto nele também é. Ele só quer o que acha que é dele por direito. Essa moça nova, ela tem algum vínculo com os papéis? Ou já assinou alguma coisa? Ela tem vínculo comigo, e isso basta." Silêncio. Em seguida, passos pesados sobre o chão de madeira. Alguém desceu da varanda e sumiu na noite. Dona Ofélia ficou parada ali por alguns minutos, olhando para o escuro, como se ainda enxergasse a silhueta do tal Antonino desaparecendo estrada abaixo. Depois suspirou, girou nos calcanhares e viu Isadora ali, no canto, com os olhos arregalados. "Você ouviu?" Isadora engoliu seco. "Eu... ouvi um pouco, sim. Desculpa." Ofélia caminhou até a moça e pousou uma das mãos no ombro dela. "Santos, não é culpa sua. Tem coisas que a gente tenta enterrar, mas que sempre voltam com a primeira ventania. A família é assim." "Ele é... da sua família?" "É, da pior parte dela. E quando gente ruim sente cheiro de vida nova, tenta arrancar pela raiz." Isadora ficou em silêncio. Pela primeira vez, percebeu que Dona Ofélia não era só excêntrica e forte. Ela também carregava feridas. Talvez muitas. "Quer que eu vá embora?" Ofélia soltou uma risada curta e amarga. E deixar esse lugar vazio de novo? Nem pensar, menina. Você e esse menino são as únicas coisas que fazem essa casa respirar diferente." Sentaram-se as duas na varanda. Isadora observou a estrada de terra engolida pela noite. Sentia o medo apertando de novo o peito, como no dia em que fora expulsa. Mas algo dentro dela também resistia. "Quem era o bebê que vivia aqui antes da gente?" perguntou sem encarar Ofélia. A fazendeira permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois respondeu. "Um dia talvez eu te conte, mas não hoje. Ainda não." Isadora assentiu, compreendendo que cada um tem o seu tempo para abrir certas portas, inclusive as do coração. Lá dentro, Gabriel ressonava baixinho, e ali fora, pela primeira vez, Isadora sentiu que não estava apenas de passagem.
Ela estava criando raízes. Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento, pesado. O tipo de dia que pressagia tempestade, mas também mudança. Isadora lavava folhas de couve na bacia do quintal, enquanto Gabriel brincava deitado sobre um cobertor no chão de terra batida. Dona Ofélia recolhia ovos no galinheiro, cantarolando uma melodia em francês que deixava a jovem curiosa, mas sem coragem de perguntar. Foi quando o barulho de um motor desconhecido quebrou a paz da fazenda. Um carro preto, lustroso demais para aquele tipo de estrada, surgiu na curva com arrogância, levantando poeira. Isadora sentiu o estômago embrulhar. Aquele carro, ela conhecia. A porta se abriu, e de dentro saiu Lívia, sua mãe, impecável como sempre, com um vestido bege engomado e os saltos afundando na lama. Atrás dela, desceu o pai de Isadora, Rogério, de camisa social e olhar tenso. Isadora ficou paralisada. "Filha?" disse Lívia, com a voz falha, tentando sorrir. Mas Isadora recuou instintivamente, pegando Gabriel no colo como um escudo. "O que vocês estão fazendo aqui?" Antes que qualquer resposta fosse dada, Dona Ofélia apareceu com as mãos sujas de barro e uma expressão que não deixava dúvidas. Ali, ela era quem mandava. "Vieram visitar ou julgar?" perguntou seca. Rogério deu um passo à frente. "Viemos conversar. Não sabíamos onde ela estava. Um conhecido da cidade viu vocês duas na feira", comentou. E resolveram que podiam aparecer aqui sem serem convidados", cortou Ofélia. "Essa fazenda é privada, e essa menina agora tem voz. Se ela quiser que vocês fiquem, vocês ficam. Se não quiser, eu quero que vão embora", disse Isadora com firmeza inesperada até para si mesma. Lívia engoliu em seco. "Filha, sua avó está doente. A situação em casa mudou. A gente pensou muito no que aconteceu." "Pensaram mesmo? Ou só estão preocupados com o que os outros da igreja vão dizer?" O silêncio respondeu por eles. Gabriel resmungou no colo de Isadora, como se sentisse a tensão no ar. "Eu criei vocês dois para serem mais fortes do que isso", disse Ofélia. "Mas se quiserem continuar a conversa, esperem a chuva passar, porque tá vindo uma daquelas que não perdoa ninguém." Como num aviso sobrenatural, um trovão ribombou ao longe. Os pais de Isadora se entreolharam, sem saber o que fazer. A filha, porém, não hesitou. Virou as costas e entrou com o filho nos braços. No fundo, o coração dela ainda doía, mas ali, entre galinhas, terra molhada e uma mulher considerada louca por uns e sábia por outros, ela descobria a força de dizer não. A chuva desabou com fúria minutos depois, como se o céu também precisasse lavar alguma mágoa antiga. Isadora fechou as janelas com pressa, enquanto Dona Ofélia recolhia panos e baldes para conter as goteiras inevitáveis do telhado velho. Gabriel, embrulhado em cobertores, assistia ao corre-corre com olhos curiosos, como se já soubesse que algo importante estava acontecendo. Os pais de Isadora, sem escolha, aceitaram o abrigo no alpendre. Molhados até os joelhos, sentaram-se em silêncio em 2 banquinhos de madeira, como estranhos num mundo que não lhes pertencia. Na cozinha, o cheiro de café fresco e pão de queijo preenchia o ambiente, mas o clima era de tensão. "Eles não vão embora, né?" perguntou Isadora, olhando pela fresta da cortina. "Não até essa água baixar. E talvez nem depois", disse Ofélia, sem levantar os olhos da chaleira. "E se eles quiserem levar o Gabriel?" A pergunta saiu num sussurro, mas pesou como pedra no ar. Dona Ofélia pousou a chaleira com firmeza e encarou a jovem. "Eles podem querer o mundo, mas o que é seu, e esse menino é a extensão do teu coração. Quem tentar arrancá-lo, vai lidar comigo." Isadora queria acreditar, queria mesmo, mas o medo era insistente, como uma goteira que pinga devagar e nunca cessa. Na sala, sentou-se com Gabriel no colo e observou a chuva pelas janelas embaçadas. De repente, Lívia bateu à porta. "Posso entrar?" Isadora respirou fundo. "Pode." A mãe entrou devagar, como quem pisa num templo desconhecido. Olhou em volta, surpresa com a quantidade de livros, plantas e objetos esquisitos espalhados pela sala. "Isso aqui é diferente." "É, mas é de verdade", respondeu Isadora. Lívia sentou-se numa ponta da poltrona. Encarou a filha por alguns segundos, depois disse: "A gente errou. Mas, quando você saiu, foi como se a casa tivesse perdido a alma. A igreja, os vizinhos, tudo aquilo, parecia mais importante na hora. Mas quando o silêncio veio, foi tarde." Isadora respondeu, sem raiva, mas com firmeza. Lívia olhou para Gabriel, que dormia tranquilo. "Ele é lindo. É meu." As palavras foram simples, mas cortantes.
Silêncio. Seu pai ainda tem dificuldade em lidar com tudo isso, mas ele veio, porque sente culpa. E saudade também. Isadora a olhou pela primeira vez com compaixão. Eu também sinto saudade, mas a saudade não apaga o que aconteceu naquela noite. Lívia assentiu, com lágrimas discretas nos olhos. Depois levantou-se, se aproximou de Gabriel e, num gesto inesperado, beijou a testa do neto. Se um dia quiser conversar, a porta está aberta. Agora é você quem está abrindo portas, mãe. Mas não espera que eu entre correndo. Lívia sorriu de leve e saiu. Na varanda, o pai de Isadora permanecia calado, encarando a chuva como se buscasse respostas no horizonte. E dentro da casa, a jovem mãe sentia algo novo surgindo. Não era perdão. Ainda não. Mas era o primeiro tijolo de uma ponte. E talvez a promessa de um dia reconstruir. A chuva persistia fina e melancólica ao longo do dia, como se o céu estivesse indeciso entre o choro e o alívio. Isadora preparava uma sopa quente com legumes da horta, sob o olhar atento de Dona Ofélia, que cortava pão caseiro com a habilidade de quem repetiu aquele gesto por décadas. Vai ter que aprender a fazer isso sozinha logo, viu? Comentou Ofélia, sorrindo com o canto da boca. Homem pode até alimentar com leite, mas é comida quente que dá raiz. Gabriel ressonava no carrinho ao lado da mesa. Pela primeira vez em semanas, dormia profundamente durante a tarde. Talvez o clima nublado ajudasse, ou talvez fosse o ambiente mais leve, mesmo após uma manhã turbulenta. Os pais de Isadora continuavam na varanda. Haviam aceitado um cobertor e um café, mas era só. O orgulho e a vergonha pareciam grudar neles como a lama nos pneus do carro. Depois do jantar, a sala ficou em silêncio. Só o som do fogo estalando no fogão de lenha preenchia o espaço. Dona Ofélia estava sentada na poltrona antiga, tricotando algo em lã vermelha. Isadora observava tudo à distância, abraçada a Gabriel. Foi quando Ofélia falou, sem tirar os olhos do que fazia. Seu pai tem uma dor guardada que ele nunca contou nem para ele mesmo, e a sua gravidez escancarou isso. Isadora franziu a testa. Que dor? A dor de ser fraco quando era hora de ser forte. Seu avô era um tirano. Seu pai jurou que não seria igual. Mas quando você mais precisou, ele calou. E o silêncio dele foi o mesmo do pai dele. Isadora engoliu seco. Nunca pensara por esse ângulo. Sempre achara que o pai era só frio, rígido, cruel até. Mas ouvir Ofélia falar daquela maneira, com uma calma quase mística, plantou uma dúvida nova no peito da jovem. Mais tarde, ao colocar Gabriel no berço e apagar as luzes, ela se pegou lembrando de uma cena antiga. Ela com 7 anos, cortando o joelho ao cair da bicicleta. O pai veio correndo, sem camisa, com o rosto pálido de susto. Pegou-a no colo, beijou a testa e disse: "Você é mais forte do que pensa." Será que ainda era? Na madrugada, foi despertada por um som abafado vindo da varanda. Levantou devagar, desceu com passos silenciosos e, pela fresta da porta, viu Rogério sentado no escuro. Estava chorando. Sem saber o que fazer, Isadora apenas observou. Às vezes, o silêncio também é uma forma de abraço. E ali, naquele silêncio compartilhado, uma rachadura se abriu no coração dela. Pequena, mas suficiente para um raio de luz entrar. 2 dias depois da visita dos pais, a rotina na fazenda começava a se recompor. O carro preto já não estava mais no pátio. As lembranças, porém, continuavam circulando pela casa, como fantasmas discretos, rondando a memória de Isadora. Gabriel parecia mais calmo desde então. Dormia melhor, chorava menos. Dona Ofélia dizia que era pressentimento de bebê. Eles sentem quando o ambiente muda, quando os corações ficam menos pesados. Isadora não duvidava. Naquela tarde, enquanto organizava um dos armários antigos da sala, Isadora encontrou algo inesperado. Uma pequena caixa de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. Era pesada, do tamanho de uma caixa de sapatos, e tinha símbolos entalhados na tampa, luas, estrelas e algo que lembrava um galho seco. Curiosa, levou até Ofélia, que na hora endureceu o rosto. "Onde você achou isso?" "No armário do canto. Estava por trás das mantas. Isso não era para ter aparecido. Posso saber o que é?" Ofélia olhou por alguns segundos para a caixa, depois para Isadora. O olhar era duro, mas não havia raiva. Apenas peso. "É a história de alguém que eu amei muito e perdi." Isadora hesitou. "Tem a ver com o bebê. O que vivia aqui antes da gente?" Dona Ofélia assentiu lentamente, sentando-se na cadeira de palha. "Eu tive uma filha, chamada Catarina. Inteligente, rebelde, cheia de vida. Foi criada aqui mesmo, nesse chão. Aprendeu a andar no terreiro, falava com os bichos como se fossem irmãos.
Isadora ouviu em silêncio, sentindo o ar pesar. Quando ela fez 17 anos, disse que queria estudar em Brasília. Disse que a cidade tinha mais a oferecer do que terra, bicho e solidão. Eu deixei. Dei minha bênção. Era o que uma mãe devia fazer. E ela foi? Foi. E não voltou. O silêncio entre as duas ficou quase insuportável. Ofélia continuou. Meses depois recebi uma carta. Catarina tinha morrido num parto. Escondido. Sozinha. Ninguém sabia da gravidez. Eu nunca soube. Nunca entendi por que ela não me contou. Isadora apertou a caixa entre os braços, como se tentasse proteger aquele segredo. E o bebê? Sumiu. Nunca me disseram o que foi feito dele. É como se tivesse evaporado do mundo. Ofélia se levantou, os olhos marejados pela primeira vez. Estendeu a mão. Me dá a caixa. Isadora entregou-o devagar. A fazendeira a levou até a lareira. Sentou-se no chão e a abriu com uma chave que pendia do pescoço. Dentro estavam cartas, fotos antigas, uma pulseirinha de maternidade e um pequeno bichinho de pano roxo, já puído, mas ainda inteiro. Isadora se ajoelhou ao lado dela. Catarina era como eu, né? Era. E talvez por isso eu não consegui deixar você na estrada naquela noite. As duas se encararam, de mãe para mãe, de dor para dor. E ali, em meio às cinzas da lareira, nasceram as primeiras brasas de uma verdade que ainda viria à tona. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar forte, como se quisesse varrer os últimos dias cinzentos da memória da fazenda. Mas dentro da cabeça de Isadora, uma tempestade silenciosa se formava. As revelações sobre Catarina, a filha perdida de Dona Ofélia, não saíam da sua mente. Enquanto pendurava roupas no varal, observava Gabriel brincando numa toalha estendida no gramado. O bebê sorria, esticando os braços para uma borboleta que pairava sobre ele. Parecia feliz, e ela também, mas havia algo ali, como uma sombra sutil atrás da tranquilidade. Isadora sabia o que era. E se Gabriel tivesse o mesmo destino que o bebê de Catarina? E se, por medo ou orgulho, ela acabasse repetindo os erros do passado, mesmo sem querer? Foi nesse momento que ouviu o barulho de moto se aproximando. Saiu correndo até a frente da casa, instintivamente puxando Gabriel nos braços. A moto parou em meio à poeira da estrada, e o homem que tirou o capacete a fez gelar dos pés à cabeça. Isadora? Era Tiago, o pai de Gabriel. Mesmo à distância, ela reconheceu os olhos castanhos intensos, o corte de cabelo simples, o mesmo boné gasto no bolso da jaqueta. Estava diferente, mais magro, mais sério, mas era ele. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sentindo o sangue sumir do rosto. Tiago desceu da moto sem se aproximar. Eu soube que você teve o bebê. Uma prima sua postou uma foto antiga, aí eu juntei as peças. E eu vim." Isadora riu. "Depois de quanto tempo mesmo? 9 meses de silêncio? Você sumiu no dia em que eu contei da gravidez. E agora aparece aqui como se fosse pai de novela? Eu fui covarde. Eu sei. Fiquei com medo, Isadora. Eu não sabia como encarar. Meu pai, a faculdade, a vida. E você acha que eu sabia? Acha que eu tive escolha?" O bebê começou a chorar, talvez assustado com os tons elevados. Nesse momento, Dona Ofélia apareceu na porta, limpando as mãos num pano. "O que está acontecendo aqui?" Ele!" respondeu Isadora sem tirar os olhos de Tiago. "O pai!" Ofélia encarou o rapaz de cima a baixo, com aquele olhar de quem enxerga até o que está por dentro da alma. "Então você é o corajoso que correu quando o barco afundou." "Eu vim..." tentou justificar Tiago. "Vim ver meu filho." Ofélia cruzou os braços. "Filho é mais do que DNA, moço. Filho é quem se cria. E aqui, quem criou esse menino até agora foi ela. E eu. Eu sei, mas queria pelo menos conhecê-lo." Isadora hesitou. Sentia raiva sim, mas também sentia medo. Medo de que aquele homem agora quisesse direitos. E medo, talvez mais perigoso ainda, de que o coração dela enfraquecesse diante da culpa mal resolvida. "Ele chama Gabriel, e ele não precisa de confusão, só de paz." Tiago deu um passo atrás, compreendendo que aquela visita não ia se desenrolar como imaginava. "Eu só queria pedir perdão e dizer que, se algum dia você quiser conversa a gente tem depois que escuta. E por enquanto, ainda tem muita coisa entalada aqui." Tiago assentiu, subiu na moto, colocou o capacete e partiu. Isadora ficou ali com o bebê no colo, o peito apertado e a cabeça cheia. Ao seu lado, Ofélia disse com firmeza: "Perdoar não é esquecer, é libertar. Mas primeiro, você tem que se libertar de você mesma." E Isadora soube que aquele reencontro era apenas o início de uma nova batalha. Não contra Tiago,
mas contra as próprias feridas. Naquela noite, depois que Gabriel finalmente adormeceu em seu bercinho, Isadora ficou sozinha na varanda, envolta numa manta grossa e com os olhos fixos nas estrelas. O reencontro com Tiago deixara marcas, algumas antigas, outras novíssimas, ainda em carne viva. Ele parecia arrependido, disse, como se falasse consigo mesma, mas sabendo que Dona Ofélia escutava lá de dentro. A voz da fazendeira ecoou suave, como o estalo de lenha no fogão. Arrependimento é bonito no papel. Na prática, só vale se vem acompanhado de ação. E se ele quiser fazer parte da vida do Gabriel? Ofélia surgiu na porta, com um bule fumegante nas mãos. A pergunta certa não é essa, minha filha. Você quer que ele faça parte? Isadora não respondeu. Pegou a caneca oferecida pela velha e ficou em silêncio. Mais tarde, vasculhando a gaveta de seu quarto, Isadora encontrou um caderno antigo, daqueles com capa de tecido e cheiro de passado. Ali, entre rabiscos de uma adolescência interrompida, estava algo que ela nem lembrava mais. Uma carta nunca enviada. Tiago, se você estivesse aqui, veria que ele tem seu nariz, mas o olhar é todo meu. Às vezes penso em você, em como seria se tivesse ficado, em como teríamos rido das fraldas trocadas às pressas, das mamadas na madrugada. Mas você escolheu sumir, e eu escolhi ficar com ele, com a luta, com a dor, com o amor. Hoje eu não te odeio mais, mas também não te espero. Assinado, a mãe do seu filho. Isadora leu cada linha com os olhos marejados. Era uma versão dela que já não existia mais. Uma garota ainda ferida, confusa, machucada, mas corajosa. No fundo do caderno, havia também um desenho tosco de um berço, com um coração gigante desenhado em cima. E a data escrita ao lado, 2 dias antes do parto. Na manhã seguinte, quando Gabriel acordou sorrindo, ela entendeu. Entendeu que Tiago poderia fazer parte, se ele merecesse. Mas que nenhum retorno apressado apagaria o caminho que ela havia trilhado sozinha até ali. Mais tarde, levou o caderno até Dona Ofélia. Pode queimar, disse. Acho que já escrevi essa história dentro de mim. Agora, quero escrever outra. Ofélia sorriu, sem dizer palavra. Jogou o caderno no fogo. E juntas, observaram as palavras virarem cinza. Enquanto a vida continuava, em chamas silenciosas dentro do peito. Com a chegada da primavera, o sítio de Dona Ofélia parecia renascer com força total. As árvores floresciam com um vigor quase mágico, o perfume das jabuticabeiras preenchia o ar e os passarinhos voltavam a cantar no beiral do telhado, como se celebrassem algo que nem mesmo Isadora sabia nomear. Na horta, a terra molhada soltava o cheiro de promessa. Era ali que Isadora se sentia mais viva. As mãos na terra, Gabriel preso ao peito no pano vermelho, os cabelos presos num coque improvisado e o rosto suado de sol. Tá virando roceira de verdade, brincava Ofélia, entregando-lhe sementes com nomes esquisitos. Toma, planta isso aqui. É ora pro nobis. Serve para curar anemia e saudade. Isadora riu, mas por dentro sabia. Aquela terra era mais do que campo fértil. Era o terreno onde sua nova vida tinha sido semeada. Naquele dia, enquanto cuidava dos canteiros, uma mulher apareceu no portão. Morena, de vestido florido e olhar desconfiado. Bom dia. Aqui é o sítio Três Luas? Ofélia surgiu da varanda, de chapéu de palha e faca na cintura. Depende. Quem pergunta? Sou assistente social da comarca. Alguém ligou para denunciar presença irregular de menor nesta propriedade. Isadora gelou por inteiro. Sentiu os joelhos fraquejarem, como se a vida estivesse prestes a ser arrancada de novo de suas mãos. A mulher puxou uma prancheta da bolsa. Isadora Martins da Silva? Mãe do menor Gabriel? Sou eu, respondeu com a voz trêmula. Precisamos conversar. Dona Ofélia cruzou os braços, olhos afiados. Pode conversar, mas vai ser aqui fora mesmo, com o céu por testemunha. A assistente social assentiu, meio desconfortável. Explicou que receberam uma denúncia anônima. Alguém afirmava que uma adolescente estava criando um bebê em condições precárias, sob os cuidados de uma senhora com histórico de instabilidade mental. Isadora olhou para Ofélia, aflita, mas a fazendeira nem piscou. Instável é quem vive sem raízes, respondeu ela. Aqui, tudo tem chão. A assistente hesitou. Pediu para ver Gabriel, as condições de moradia, os documentos de vacinação. Isadora mostrou tudo com mãos trêmulas, mas firmes. A carteira de vacinação estava em dia, o berço limpo, o bebê saudável. Ele tá bem, admitiu a mulher. Muito bem, aliás. Então quem foi que fez a denúncia? Perguntou Isadora, com lágrimas já nos olhos. Isso não posso dizer.
mas recomendo cautela. Sempre tem gente que não suporta ver uma mulher se reerguendo. A mulher anotou mais algumas coisas, agradeceu e foi embora, prometendo encerrar o caso no relatório. Assim que o portão se fechou, Isadora desabou num choro silencioso, ajoelhada na terra molhada. Ofélia se aproximou, segurou seu ombro com firmeza. Isso foi uma tentativa de medo, de controle, mas você já não é mais a mesma. Não vão te derrubar fácil. Isadora limpou os olhos, olhou para Gabriel, que sorria, alheio ao turbilhão. Ele é meu chão, Ofélia sorriu, e você é o dele. E naquele instante, entre mudas de hortelã e brotos de abóbora, Isadora sentiu. Suas raízes estavam, enfim, bem presas à terra. Naquela noite, depois do susto com a assistente social, a casa estava mais silenciosa do que de costume. Isadora colocara Gabriel para dormir mais cedo, e Dona Ofélia preparava um chá espesso de folhas escuras, com um cheiro amargo que dominava a cozinha. É para afastar olho gordo, fofoca e gente que não cuida da própria vida, explicou, enquanto pingava o líquido em volta das janelas e das portas, num ritual que mais parecia encantamento ancestral. Isadora observava, fascinada. Mesmo depois de semanas ali, ainda se surpreendia com os rituais de Ofélia. As orações murmuradas às plantas, as fitas coloridas nos pés das galinhas, os desenhos com cinza de fogueira na entrada da casa. A senhora acredita mesmo nisso tudo? Acredito no que me mantém de pé. E até hoje, isso aqui nunca me deixou cair. Sentaram-se na varanda. O céu estava limpo e brilhante, e uma brisa morna balançava as folhas do limoeiro. Posso te fazer uma pergunta, Ofélia? Faça. Por que 3 luas? Por que esse nome no sítio? A fazendeira olhou para o céu como se procurasse algo antes de responder. Porque este lugar já abrigou 3 mulheres que deram à luz sob a lua cheia. Isadora ficou em silêncio, surpresa. A primeira foi minha avó. Pariu no meio da mata, sozinha, quando a parteira não conseguiu chegar. A segunda foi minha filha, Catarina. Mesmo grávida sem ninguém saber, ela voltou aqui. E foi aqui que a criança nasceu. Ofélia fez uma pausa longa. E a terceira foi você. Isadora sentiu um calafrio. Nunca pensara nisso. A senhora viu a lua cheia no dia em que cheguei? Eu estava no pasto. Vi quando ela subiu, redonda feito um tambor. E soube. Alguma coisa estava sendo parida naquela noite. Não era só um bebê. Era uma mãe. Uma nova história. Isadora sentiu as lágrimas queimando os olhos, mas não deixou cair. Apenas segurou a mão de Ofélia, firme. Às vezes, eu acho que não vou dar conta. E mesmo assim dá. Isso é ser mulher. Isso é ser raiz. O silêncio se instalou de novo, confortável, como um cobertor. Naquela madrugada, antes de dormir, Isadora olhou para Gabriel no berço. Tocou a testa dele com os dedos e sussurrou. Você nasceu sob a lua cheia. E eu renasci com você. E foi a primeira vez que, ao dizer isso, ela não sentiu dor. Sentiu força. Na semana seguinte, a tranquilidade do sítio foi novamente interrompida. Mas dessa vez, não por carros pretos ou visitas indesejadas. Era o som de marteladas, serrotes e pregos, ecoando do antigo galpão que ficava nos fundos da propriedade. O que está acontecendo lá? Perguntou Isadora, intrigada com o entra e sai de ferramentas. Ofélia, com um sorriso misterioso, respondeu. Você vai ver. Durante 3 dias, a curiosidade quase consumiu Isadora. Gabriel, por sua vez, adorava o barulho. Batia palmas e dava gritinhos sempre que o som de martelo recomeçava, como se aquilo tudo fosse um espetáculo só para ele. Na manhã do 4º dia, Ofélia apareceu com uma faixa vermelha de tecido e ordenou. Vem, de olhos vendados. Como é? Isadora riu surpresa. Confia, só vem. Com o bebê no colo e a faixa tapando os olhos, Isadora foi guiada até o galpão. Sentia o cheiro de madeira nova, de tinta fresca, de chão varrido. Quando Ofélia retirou a venda, Isadora ficou sem palavras. O antigo galpão havia sido transformado em uma casa de verdade. Pequena, simples, mas cheia de cuidado. Agora é seu, disse Ofélia. Seu e do Gabriel. Isadora levou as mãos à boca, emocionada. O espaço tinha uma cama de casal feita com pellets, um berço novinho ao lado, uma pequena mesa com 2 cadeiras e até uma prateleira cheia de livros infantis. No canto, um fogão a lenha ainda brilhava de novo. Eu não sei o que dizer. Então não diz nada, só vive. Isadora caminhou pelo lugar com os olhos cheios de lágrimas. Gabriel batia palminhas como se aprovasse cada detalhe. Mas por que fazer isso por mim? Ofélia firme respondeu. Porque ninguém nunca fez isso por mim.
E por que você me devolveu algo que eu achava que tinha perdido? A chance de cuidar. Isadora se aproximou da velha sem pressa e a abraçou. Não com gratidão apenas, mas com pertencimento. Pela primeira vez, ela não era hóspede, era moradora, era dona do próprio caminho. Naquela noite, dormiram na nova casinha, ainda com cheiro de verniz e promessas. Gabriel adormeceu no berço novo em minutos. Isadora não. Ficou deitada, olhando o teto, ouvindo os grilos, sentindo o coração bater diferente. Era estranho pensar que o lugar onde ela foi parar por desespero agora era onde ela queria estar. E foi ali, no silêncio da madrugada, que ela percebeu. Às vezes, o futuro chega em forma de martelada e reconstrói tudo que um dia o mundo tentou destruir. A casinha nova logo se tornou o novo centro da fazenda. Isadora plantou lavandas na frente da janela, pendurou fotos simples na parede e costurou cortinas floridas com retalhos que Dona Ofélia guardava há anos. Gabriel parecia dormir melhor ali, como se sentisse que o espaço era feito sob medida para ele. Mas, como tudo na vida, a paz logo seria testada. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Ofélia cuidava do pomar e Isadora lavava roupas no tanque, Tiago voltou. Desta vez, veio a pé, sem moto, sem desculpas, com um buquê torto de girassóis nas mãos e o rosto marcado por olheiras. Oi. Isadora levantou os olhos, o coração já alerta. De novo aqui? Prometi que voltaria. E eu queria conversar. Mas de verdade agora. Sem tentar parecer herói. Ela o observou em silêncio. Tiago estava diferente. Mais humilde. Mais cansado. Talvez mais real. Fala então. Eu passei os últimos dias pensando em tudo que deixei de fazer. E sei que não posso compensar. Mas posso aprender. Com você. Com ele. Tiago olhou para a janela da casinha, onde Gabriel dormia. Não quero só aparecer uma vez por mês. Quero entender o que significa ser pai. Nem que eu leve uma vida inteira para aprender. Isadora cruzou os braços. A postura era defensiva, mas seus olhos denunciavam o conflito interno. Não é sobre você querer. É sobre você provar. Com atitude, com tempo, com constância. Me dá essa chance? Antes que ela respondesse, Dona Ofélia surgiu atrás da porteira, ouvindo tudo. Se for para aparecer e desaparecer de novo, nem entra. Aqui a gente planta. E plantar exige tempo. Gente de passagem só pisa e estraga a terra. Tiago assentiu, sem ousar rebater. Sabia que a aprovação daquela mulher era quase mais difícil que a de Isadora. Eu quero ficar. Mas posso começar ajudando com o que vocês precisarem. Ofélia olhou para Isadora, que respirou fundo. Então começa amanhã às 5 da manhã. Vai ajudar a limpar o chiqueiro. Se não aguentar o cheiro de bicho, não vai aguentar o cheiro da responsabilidade. Tiago sorriu e respondeu, eu aguento. Naquela noite, Isadora ficou pensativa. A presença de Tiago reacendia medos, mas também abria frestas para algo novo. A possibilidade de reconstruir, com limites, com cautela, mas sem ódio. Ela sabia que o caminho seria longo, mas agora, talvez, não fosse tão solitário. Tiago chegou antes do amanhecer, como prometido. Estava de calça velha, camiseta puída e botas emprestadas por um vizinho. Quando Dona Ofélia abriu o galpão e apontou para o curral, ele apenas assentiu. Nenhuma reclamação, só suor. Isadora observava à distância, pela janela da casinha. Ainda não sabia o que sentir. Gabriel dormia profundamente no berço, e ela aproveitava aqueles minutos de silêncio para pensar. Não demorou para Tiago reaparecer, sujo da cabeça aos pés, carregando baldes e rindo com um dos porcos que teimava em segui-lo. Ele tá mesmo tentando, disse ela quase sem querer, em voz alta. Tentando, sim, mas isso ainda não é plantar. É só revolver o solo, respondeu Dona Ofélia, surgindo atrás com 2 xícaras de café. Sentaram-se juntas na varanda. A brisa da manhã era fresca, com cheiro de capim cortado e fumaça de lenha. A casinha parecia mais viva, com vasos de manjericão na entrada e uma plaquinha artesanal escrita a carvão. Aqui dorme um milagre. E se ele for embora de novo? Perguntou Isadora, o medo escapando em forma de dúvida. Então você já vai estar de pé o suficiente para não tombar. E eu estarei aqui como estive. Isadora tomou um gole do café, forte, amargo, como a vida que aprendeu a engolir sem açúcar. Nas semanas seguintes, Tiago não apenas ficou, ele participou. Ajudava a colher ovos, limpar as baias, regar as hortas, e aos poucos foi conquistando algo que nenhum discurso havia conseguido antes: respeito. Mas a maior conquista veio num gesto simples. Numa tarde chuvosa, Tiago pediu para segurar Gabriel
enquanto Isadora lavava panos de prato na cozinha. Sentou-se na poltrona da varanda com o bebê nos braços e ficou ali, cantando baixinho uma música de ninar que aprendera com a mãe. Isadora de longe viu a cena. E ali, entre roupas ensaboadas e pingos no telhado, sentiu um nó na garganta. Não era amor ainda, mas era presença. E naquele momento ela entendeu. Algumas histórias não precisam ser perfeitas. Basta que sejam reais. E que cada um esteja disposto a recolher os cacos, misturar com barro e fazer o próprio tijolo. Num fim de tarde especialmente quente, Isadora levou Gabriel para o alto do morro atrás da fazenda. Era um dos lugares preferidos de Dona Ofélia. Dali se via todo o vale, o celeiro, a horta, o galinheiro e, ao fundo, as luzes de uma cidade distante piscando como vagalumes. Lá em cima havia uma árvore centenária, com raízes expostas e galhos tão longos que formavam uma sombra permanente. Era conhecida como a Velha Gameleira. Essa árvore foi plantada pela mãe da minha avó, disse Ofélia, que subira junto, com passos lentos, mas firmes. Aqui é onde a gente se despede dos nomes que não merecem ficar. Isadora olhou para ela confusa. Como assim nomes? Nomes que a gente carrega como ferida. Nome de gente que foi embora. Nome de dor. Nome de medo. A gente vem aqui e deixa eles com a árvore. Ela aguenta. Sem saber exatamente por quê, Isadora pegou um graveto e começou a escrever na terra úmida. Vergonha, escreveu. Depois, abandono. E por fim, hesitante. Tiago. Ofélia observou sem comentar. Apenas assentiu. Pronto. Agora a terra engole. E você fica mais leve. Mas e se alguns nomes voltarem? Aí você volta aqui e enterra de novo. Quantas vezes for preciso. Gabriel dormia no colo da mãe, sem saber que ali, em silêncio, sua história também estava sendo escrita. Uma história que talvez um dia ele precisasse reescrever, e que agora Isadora fazia questão de limpar aos poucos com amor e coragem. Antes de descer, Ofélia colocou uma fita azul num dos galhos baixos da gameleira. É para lembrar que todo recomeço precisa de um marco. Isadora sorriu emocionada. E se der saudade? Saudade é visita, não é morada. Naquela noite, de volta à casinha, Isadora escreveu no caderno novo, aquele que Ofélia lhe dera no mês anterior. Hoje, deixei alguns nomes na terra. Pela primeira vez, senti que meu peito tem espaço para coisas novas, e que nem todo fim é perda. Às vezes, é só o jeito da vida preparar o solo para o que vem depois. Ela fechou o caderno, apoiou-o na estante feita de caixote, e antes de apagar a luz, beijou Gabriel com um carinho sereno. Lá fora, o vento passava pelas folhas da velha gameleira, e levava sem pressa os nomes que ela não precisava mais carregar. Com o passar dos dias, a vida no sítio retomava um ritmo quase coreografado. As manhãs começavam com o canto do galo, cheiro de pão fresco, e Gabriel engatinhando pelos cantos da casa nova, como se o mundo todo coubesse naquele chão de cimento vermelho. Tiago continuava presente. Trabalhava duro, aprendia rápido, errava com frequência, mas pedia desculpas com sinceridade. Nunca se impunha, esperava. Observava Isadora de longe e, quando se aproximava, era com o cuidado de quem sabia que a confiança é um campo delicado. Leva tempo para florescer e um descuido basta para secar tudo. Dona Ofélia, por sua vez, observava os dois como quem vigia um pé de milho em crescimento, sem pressa, mas com olhos atentos. A convivência é que revela o que a terra aceita, dizia ela, enquanto colhia batatas com a enxada. Tem raiz que se alastra e sufoca. Tem outra que fortalece tudo ao redor. Foi numa dessas manhãs, logo após a primeira chuva de outubro, que Ofélia chegou da cidade trazendo uma caixa de papelão. Isadora a recebeu na varanda, surpresa com a encomenda. O que é isso? Presente para vocês. Dentro da caixa, havia um computador simples, uma impressora velha, cadernos novos e uma pilha de apostilas do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Isadora congelou. Tocou o teclado como se fosse algo frágil demais para suas mãos calejadas. Eu nem terminei o ensino médio, pois agora vai terminar. E se quiser, vai estudar o que quiser depois. Direito, agronomia, enfermagem. O céu é logo ali. Ofélia apontou para o alto. Mas tem que plantar. Isadora se sentou devagar, os olhos marejando. Achei que a senhora não acreditava mais no mundo lá fora. Não acredito no que ele faz com a gente, mas acredito no que a gente pode fazer com ele, se souber para onde quer ir. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Isadora fez algo que não fazia desde os tempos da escola. Estudou.
Releu palavras simples, resolveu contas básicas, escreveu seu nome com letra firme no canto da página. Do lado de fora da janela, Tiago serrava madeira para construir uma estante nova, ainda desajeitado, mas dedicado. Cada um plantando o que podia. E Dona Ofélia, da varanda, assistindo tudo com aquele olhar de quem já viu muito. E ainda acredita, porque algumas colheitas são invisíveis. Crescem no silêncio, nas madrugadas, no esforço que ninguém vê, mas um dia brotam e mudam tudo. O calor do verão começou a chegar mais cedo naquele ano. As cigarras cantavam alto entre as árvores e Gabriel, agora com quase 1 ano, já arriscava os primeiros passinhos pela varanda da casinha, sob o olhar vigilante e emocionado de Isadora. Aquela criança que nasceu entre o medo e o abandono agora era pura vida, riso e barulho de chinelo batendo no chão. Numa tarde abafada, enquanto organizava a estante com os cadernos do EJA, Isadora encontrou algo que havia esquecido completamente. Uma carta da mãe, que recebera meses antes, ainda lacrada. Ela hesitou. O envelope estava levemente amassado, com o nome dela escrito a caneta azul, numa letra conhecida demais. Sentou-se à mesa, respirou fundo e abriu. Isadora, se você está lendo isso, é porque ainda guarda um pedacinho de mim aí dentro. Não sei por onde começar. A verdade é que eu errei. Te expulsei quando mais precisava de mim. Achei que estava defendendo nossa família, quando na verdade estava destruindo ela. O seu pai não quis ouvir. E eu tive medo. Medo de perder tudo, mas perdi você. Queria que soubesse que penso em você todos os dias e que sonho em conhecer o meu neto. Se algum dia o seu coração permitir, me escreva, nem que seja para dizer que está bem. Com amor e arrependimento, sua mãe. Isadora leu e releu aquelas palavras. Não chorou, não se revoltou, apenas ficou ali, parada, segurando um passado que pesava menos do que antes. Na hora do jantar, mostrou a carta a Dona Ofélia. Vai responder? Perguntou a fazendeira, enquanto mexia a panela de arroz com alho. Ainda não sei. Ela diz que quer conhecer o Gabriel, mas não sei se é por ele ou por ela mesma. Às vezes é por culpa, às vezes por saudade. Mas só você vai saber, e só quando quiser. Tiago ouviu a conversa da porta, com um pano nos ombros e os pés sujos de barro. Não opinou, apenas assentiu em silêncio. Mais tarde, enquanto colocava Gabriel no berço, Isadora pegou a carta de novo. Desta vez, não para decidir se responderia, mas para colocá-la numa caixa de madeira, junto com o primeiro sapatinho do filho e as fotos antigas da fazenda. Ali, guardaria tudo o que fazia parte da história dela, até as partes que doeram, não para esquecer, mas para lembrar que até da dor se nasce raiz. O aniversário de Gabriel se aproximava. 1 ano inteiro desde aquela madrugada em que Isadora, descalça e com contrações, foi acolhida pelos braços calejados de uma fazendeira excêntrica que mal conhecia. 1 ano desde que a vida virou do avesso, e depois, por milagre, se reordenou. A gente precisa fazer um bolo, nem que seja só de fubá, disse Dona Ofélia, enquanto separava ovos e fermento na pequena cozinha. E uma vela, mesmo que ele não entenda, completou Isadora sorrindo. Mas havia algo incomodando, um pequeno vazio que se escondia nos detalhes do dia. Naquele fim de tarde, enquanto sentavam à sombra da jabuticabeira, Isadora revelou o que a inquietava. Eu nunca registrei o nome completo do Gabriel. Ofélia franziu a testa, surpresa. Como assim? No hospital eu só coloquei Gabriel. Não sabia se botava meu sobrenome, se incluía o do Tiago. Fiquei perdida. E deixei para depois. E o depois chegou. Isadora assentiu. Agora ele merece ter nome completo. Um que conte de onde veio. Mas mais que isso, que aponte para onde vai. Ficaram em silêncio por um tempo. Já pensou no que colocar? Sim, Gabriel Martins Calado. Martins por mim. E Calado, porque é o sobrenome da senhora, né? Ofélia arregalou os olhos, surpresa. Em seguida abaixou o rosto, tentando disfarçar a emoção. Mas eu nem sou parente de sangue, mas é família. E família, às vezes, é quem fica quando todo mundo vai embora. A velha senhora segurou o choro com dificuldade. Eu não tenho herdeiros. Nunca pensei que teria. Agora tem. Um com o nome de gente forte, de mulher que não desiste, que planta esperança onde ninguém vê nada. Na semana seguinte foram juntas ao cartório da cidade. Tiago foi também, silencioso, respeitoso, sem tentar ocupar um espaço que ainda não lhe pertencia. No balcão, Isadora segurava Gabriel no colo. Quando a atendente perguntou o nome completo do bebê, ela respondeu com a voz firme.
Gabriel Martins Calado. A moça sorriu. Nome bonito. E pela primeira vez, Isadora sentiu que a história deles agora estava inteira, com páginas novas e com um nome que não negava o passado, mas abraçava o futuro. Na semana seguinte ao registro, Isadora sentia como se algo tivesse se alinhado por dentro. Como se dar um nome completo ao filho fosse, de certa forma, se dar um rumo. Um passo oficial rumo ao que ela, no fundo, sempre buscou: autonomia. Mas a paz, como sempre, durou pouco. Numa manhã abafada, enquanto pendurava roupas no varal, viu o carro parado na porteira da fazenda. Um modelo branco, vidros escuros e, ao lado dele, seu pai. O mesmo homem que havia gritado com ela, jogado sua mala na calçada e mandado que nunca mais voltasse. O sangue sumiu do rosto de Isadora. A mão tremeu, a fralda caiu no chão molhado. Dona Ofélia saiu da cozinha com uma toalha nas mãos e olhou firme em direção ao portão. Você quer que eu vá falar com ele? Isadora balançou a cabeça. Engoliu em seco. Eu vou. Abriu o portão com a coragem de quem já foi quebrada uma vez, mas se reconstruiu. Pai? Ele parecia mais velho, mais magro. Os olhos carregavam algo entre remorso e resistência. Eu tô aqui pra te ver e conhecer o menino. Ela cruzou os braços. Você me expulsou grávida. Disse que eu era vergonha. Agora quer ser avô? Ele respirou fundo. Evitou o olhar. Eu errei, Isadora. Achei que estava protegendo você. Mas fui covarde. E tua mãe... Ele engasgou. Tua mãe não dorme direito desde aquele dia. E onde ela tá? No carro, com medo de você não querer vê-la. Isadora hesitou. O peito apertado. A raiva querendo gritar. O coração querendo correr. E o que você quer? Ver o menino. E... pedir desculpas. Não vim pedir nada além disso. Nesse instante, Tiago apareceu à distância, com Gabriel no colo, voltando da horta. Quando viu o avô, o bebê sorriu, sem saber quem era, como se sorrisse pro mundo. É ele? O pai de Isadora perguntou, a voz embargada. Ela assentiu. Gabriel Martins Calado. O Calado é da Ofélia, a mulher que me acolheu quando vocês me deixaram na rua. O homem abaixou a cabeça, sentiu o golpe. Você quer ver o menino? Quero. Então vem, mas entra com respeito. Aqui é território de quem constrói, não de quem destrói. Ele atravessou o portão como quem pisa em terra sagrada. Tiago entregou o bebê nos braços da mãe e Isadora o colocou no colo do avô. O homem segurou Gabriel com mãos trêmulas, chorou sem disfarçar. Não pediu perdão com palavras, mas com um silêncio carregado de peso. Naquele momento, Isadora entendeu. O perdão é um espinho que a gente escolhe arrancar ou deixar crescer para dentro. E naquele dia, ela escolheu não sangrar mais. A visita do pai de Isadora foi breve, mas deixou marcas. Nos dias seguintes, ela passou a ter sonhos estranhos, onde voltava para casa e encontrava a si mesma pequena, sentada na escada da igreja, com um vestido branco sujo de terra. Acordava suando, mas em silêncio. Não queria preocupar Ofélia, muito menos Tiago. Até que numa tarde abafada, quando Gabriel brincava com pedrinhas perto do galinheiro, um carro cinza encostou na entrada. Dessa vez, Isadora já sabia quem era, sua mãe. Saiu da casa com o menino no colo e ficou de pé no terreiro esperando. A mulher desceu devagar. Trazia nas mãos um pacote mal embrulhado e nos olhos algo difícil de nomear. Vergonha, esperança e medo, tudo junto. Oi, minha filha. Isadora não respondeu. Gabriel brincava com a correntinha no pescoço dela, alheio ao que estava em jogo. Eu trouxe umas roupas para ele e um pote de doce de leite, que você gostava. Silêncio. Seu pai me contou que você me chamou de covarde. E foi verdade. Eu fui. Eu me calei, quando deveria ter te defendido. Eu me escondi atrás de doutrina, de igreja, de reputação. E isso justifica? A mãe baixou os olhos. Não, mas explica. A brisa soprou leve. O céu começava a ficar alaranjado, anunciando o fim do dia. Não é você quem decide quando e como a ferida fecha, mãe. Mas se você tiver coragem de ficar por perto, talvez o tempo ajude. Eu quero isso. Ficar por perto. Conhecer esse neto que... A voz falhou. Que eu devia ter segurado no colo desde o primeiro dia. Isadora respirou fundo. Aproximou-se. E sem dizer sim, nem não, colocou Gabriel nos braços da avó. O menino olhou para ela com curiosidade. Passou a mãozinha no rosto da mulher e... sorriu. A avó começou a chorar. Ofélia assistia da varanda com um pano de prato na mão, o olhar sereno. Tiago apareceu logo atrás, trazendo um copo d'água para a visita inesperada. Isadora, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o ciclo estava mudando. Algumas dores, ela sabia, não cicatrizam de vez,
mas podem ser replantadas em solo fértil e virarem história. Quer ficar para jantar? Perguntou Isadora. A mãe sorriu entre lágrimas. Quero, se ainda tiver lugar para mim nessa mesa. Sempre tem, desde que venha com verdade. E naquela noite, a velha mesa da cozinha, antes solitária, foi ocupada por 3 gerações, unidas não por passado perfeito, mas por presente construído com coragem. O domingo seguinte amanheceu com cheiro de pão assado, café passado no pano e risadas vindo da cozinha. Dona Ofélia cortava mamão para o Gabriel, enquanto Isadora e sua mãe tentavam, pela primeira vez em meses, cozinhar juntas sem que palavras afiadas escapassem no meio da receita. Tiago reapareceu do galpão com um varal improvisado feito com arame e estacas, dizendo que Gabriel precisava de mais sombra para brincar no terreiro. Isadora apenas riu, e pela primeira vez, riu sem medo do depois. Parece almoço de família, murmurou Ofélia, observando a movimentação. Isadora sorriu. Parece. E de certo modo, é. O almoço foi simples. Arroz com pequi, frango assado na panela de ferro e salada de couve com limão. Mas havia algo diferente naquela mesa. Um cuidado novo. Um silêncio respeitoso entre uma garfada e outra. Gabriel, animado, testava palavras enquanto batia os talheres na cadeira. A gente podia fazer isso todo domingo, sugeriu a mãe de Isadora de repente. A frase pairou no ar como um convite e um teste. Isadora a encarou. Respirou. A gente pode tentar. Tiago, calado até então, tomou a palavra. A vida que a gente quer construir não é perfeita, mas pode ser honesta. E acho que isso vale mais do que fingir que tudo sempre foi certo. Todos assentiram, cada um do seu jeito. Depois do almoço, Ofélia levou Gabriel até o pomar e o colocou sentado numa caixa de madeira entre 2 árvores. Ali, contava histórias do tempo em que o mundo era maior, os rádios eram de botão e as crianças corriam descalças no meio do mato. Esse menino vai ser forte, Isa, disse Ofélia mais tarde enquanto lavavam a louça. E vai crescer sabendo que raiz de afeto é mais forte que qualquer cerca de passado. Isadora enxugou o último prato. Olhou em volta e viu com nitidez aquilo que antes era só sonho. Um lar, uma rede, um recomeço. Não havia riqueza, nem luxo, mas havia algo que ela nunca teve de verdade até ali. Escolha. E naquele novo tipo de domingo, Isadora escolheu ficar. Com a chegada do mês de novembro, as chuvas voltaram com força. Os caminhos de terra viravam lama. As galinhas se escondiam nos poleiros e o cheiro de barro molhado invadia cada canto da fazenda. Foi num desses dias de tempestade que Isadora teve uma ideia que a fez perder o sono. Enquanto Gabriel dormia, ela rabiscava num caderno velho, fazendo contas, desenhando mapas toscos da propriedade, pensando alto. A senhora acha que daria certo? Perguntou, mostrando os desenhos para Dona Ofélia no café da manhã. Horta orgânica comunitária, produção de mudas, venda na feira da cidade. Leu a fazendeira franzindo a testa. E o dinheiro para começar? A gente já tem a terra. As sementes eu posso tentar por doação. E tem um grupo na internet que ensina a montar tudo com baixo custo. Ofélia a observava com olhos que pareciam enxergar mais fundo que a pele. Você quer plantar sonho, Isadora? E isso é bonito. Mas sonho precisa de raiz forte, senão o primeiro vento leva. Eu sei. Mas pela primeira vez na vida eu sinto que posso construir algo meu. Algo que não dependa do que os outros esperam de mim. A resposta veio numa colherada de mingau e num olhar firme. Então vamos começar devagar. Um canteiro por vez. Se a terra aceitar, a gente expande. E assim fizeram. Tiago ajudou a cercar a área com bambu. Gabriel, do seu cantinho na sombra, acompanhava tudo como um pequeno fiscal de obra. A mãe de Isadora, agora mais presente, trouxe ferramentas antigas do sítio dos pais dela. Cada um ajudava como podia. Nos fins de tarde, Isadora sentava na beira do canteiro recém-plantado e observava a terra escura, molhada, carregando suas sementes. Sabia que dali não brotaria apenas alface ou rúcula, brotaria também coragem, autonomia e um novo modo de existir. Planta demora, Isa, mas quando vem, muda o cheiro da vida, dizia Ofélia com a voz de quem sabia. E enquanto a chuva batia no telhado da casinha, Isadora escreveu numa folha solta: se as sementes que enterrei forem como eu, vão demorar para aparecer, mas quando surgirem, ninguém mais arranca. O que começou com uma ideia tímida e um canteiro de terra ganhou forma mais rápido do que Isadora esperava. Em poucas semanas, os primeiros brotos surgiram. Hortelã, rúcula, cebolinha, tudo verdinho, delicado,
apontando para o céu como braços que nunca haviam desistido. A notícia da pequena horta chegou até a cidade. Primeiro foi o moço da feira, depois uma professora da escola rural. E logo, um jornalista local apareceu no portão da fazenda com um bloco de anotações, câmera no pescoço e um sorriso curioso. Ouvi dizer que uma jovem mãe criou uma horta comunitária depois de ser expulsa de casa. Posso conversar com vocês? Isadora arregalou os olhos, envergonhada. Tiago apareceu atrás, com as mãos sujas de terra, e Ofélia cruzou os braços, desconfiada. Arico, se for para explorar nossa vida, nem entra, disse a fazendeira. Não é sensacionalismo, garantiu o repórter. É inspiração. A cidade precisa ouvir histórias de quem virou o jogo com as próprias mãos. Depois de muito hesitar, Isadora aceitou. Sentaram-se na varanda, com Gabriel brincando aos pés da mãe. O jornalista perguntou sobre tudo. A expulsão, o nascimento, a chegada à fazenda, o início da plantação, o envolvimento da comunidade. Isadora respondeu com honestidade, sem florear, sem se vitimizar. Quando o repórter perguntou sobre o que mais a motivava, ela respondeu: mostrar para o meu filho que ele veio de uma história difícil, mas que ele nunca foi peso. Ele é o que me fez criar raiz. No dia seguinte, a matéria saiu no site do Jornal da Cidade. O título? Da rejeição à resistência. Jovem mãe transforma terra e destino com coragem e afeto. A reportagem viralizou. Gente da cidade começou a mandar doações de sementes, ferramentas, livros. Uma ONG entrou em contato oferecendo suporte técnico, e até a escola do município convidou Isadora para dar uma palestra. Ofélia, apesar de não gostar de muito alarde, comentou: parece que o mundo resolveu ouvir a voz de quem planta. Tiago, com olhos orgulhosos, colou a manchete da matéria na porta da casinha com fita adesiva. Isadora olhou para aquilo e sorriu. Não pelo reconhecimento, mas porque, pela primeira vez, a história dela estava sendo contada por ela mesma. Não mais pela vergonha dos outros, nem pelo silêncio. Ela finalmente tinha voz. E a terra, agora, também tinha ouvidos. O sol ainda nem tinha nascido quando Isadora amarrou o lenço no cabelo, prendeu Gabriel no cangote com o pano azul e começou a separar os molhos de couve, os ramos de cheiro verde, os pacotinhos de sementes e os potes de compota que fizeram juntos na véspera. Tem certeza que quer ir sozinha? Perguntou Tiago, carregando as caixas até o porta-malas da caminhonete. Quero. É a minha história que tô levando. Preciso dar esse passo com as próprias pernas. Ele assentiu, respeitando. Mas o olhar dizia que estaria ali, a uma ligação de distância. Ofélia apareceu com um saco de pães ainda quentes e um bilhete rabiscado à mão. Para você ler na hora do café da feira. Só abre lá. Gabriel, já acordado, balbuciava palavras inventadas enquanto brincava com um limão que encontrou no chão da cozinha. Na estrada de terra até a cidade, Isadora sentia o coração bater mais rápido. Não era só nervosismo. Era como se cada buraco do caminho relembrasse onde ela já esteve, no chão, e como cada curva a empurrasse um pouco mais para frente, para longe da vergonha, para perto do que queria ser. Chegando à feira, montou sua barraquinha com a ajuda dos feirantes que já sabiam sua história. Colocou uma plaquinha simples: Horta da Gabriel, direto da terra, cuidado de mãe. O nome foi ideia dela. E o menino, sentado na cadeira de plástico ao lado, parecia entender que aquele lugar também era dele. Durante toda a manhã, senhoras perguntavam das hortaliças, jovens elogiavam as geleias e até o secretário da educação passou por ali, deixando um cartão com proposta de projeto escolar. No meio da correria, Isadora lembrou do bilhete de Ofélia, sentou no degrau da calçada, abriu o papel dobrado e leu: Filha da terra, o que você planta com amor, ninguém arranca. E o que floresce em nome do seu filho, o mundo inteiro colhe. Ofélia. Isadora apertou o papel contra o peito com os olhos marejados. Naquele momento, ela não era mais só uma jovem que foi expulsa. Era uma mulher que voltou por cima, com as mãos sujas de terra e o peito cheio de sol. Poucos dias após a feira, uma carta chegou até a fazenda, trazida pelo carteiro da zona rural, que só passava às quartas-feiras. Era um envelope timbrado, com o selo da Secretaria de Educação. Isadora abriu, sentada na sombra do limoeiro, com Gabriel brincando entre os pés dela. Dentro havia um convite oficial. Prezada Isadora Martins, gostaríamos de convidá-la para compartilhar sua experiência de superação e agricultura familiar em nossa semana pedagógica. Seu exemplo tem inspirado muitos. Será uma honra recebê-la como palestrante convidada. Ela leu e releu. Depois, olhou para Ofélia, que regava as roseiras, e gritou:
Dona Ofélia, a escola quer que eu fale. A fazendeira limpou o suor da testa e arqueou a sobrancelha. Falar? Na frente de professor? Na frente de um monte de professor e de jovens. Ofélia sorriu, um sorriso raro e cheio de orgulho. E quem diria? A menina que saiu com uma sacola e um bebê no braço agora vai ensinar quem achava que sabia tudo. Nos dias seguintes, Isadora preparou seu discurso com cuidado. Não queria contar só a tragédia. Queria mostrar a construção, o passo após o outro, a paciência da semente, o milagre da terra. Na véspera do evento, ela separou uma camisa limpa, prendeu o cabelo com cuidado e pediu que Ofélia ficasse com Gabriel por algumas horas. Vai com fé, disse a fazendeira, mas volta com coragem, porque quando você fala, planta coisa boa nos outros também. A escola municipal era a mesma, em que Isadora estudou na infância. Os corredores, agora mais estreitos aos olhos adultos, ainda cheiravam a tinta e poeira de giz. Quando subiu ao palco improvisado da sala multiuso, com dezenas de alunos e professores à frente, ela respirou fundo, contou sua história, com pausas, com falhas na voz, mas com verdade. Falou do dia em que foi expulsa, da primeira noite na fazenda, do medo de não conseguir, do dia em que aprendeu a acender o fogão a lenha, do cheiro da primeira colheita, do dia em que escreveu o nome completo de Gabriel no papel do cartório. Ao final, uma aluna levantou a mão e perguntou: "E se eu também tiver que sair de casa um dia? Se ninguém me apoiar?" Isadora pensou um segundo e respondeu: "Então planta tua coragem, porque mesmo que te arranquem do chão, se tiver raiz você recomeça." A sala explodiu em aplausos. Ela desceu do palco com as mãos tremendo, mas dentro do peito, algo havia se firmado de vez. Ela não era mais a menina rejeitada. Agora era a mulher que inspira. Depois da palestra na escola, a vida de Isadora parecia caminhar como uma enxurrada mansa, cheia de possibilidades, mas com correnteza. Nos dias seguintes, recebeu várias mensagens pelas redes sociais do projeto Horta do Gabriel. Professores querendo visitas, ONGs propondo parcerias, até uma empresa de alimentos naturais ofereceu um patrocínio para expandir a plantação. Mas foi uma ligação específica, numa manhã chuvosa, que virou sua cabeça do avesso. Alô? Isadora Martins? Aqui é Camila, coordenadora da Associação Mulheres do Cerrado. A gente adorou sua história. Queremos oferecer uma bolsa completa para você cursar agronomia, com apoio para Gabriel, transporte, tudo. Silêncio. Alô? Tô aqui, disse Isadora com a voz embargada. Mas não sei nem o que responder. Pensa com carinho. É uma chance de ouro. Você tem até semana que vem para decidir. Quando desligou, ficou parada com o celular na mão. Depois correu para dentro da casa, onde Dona Ofélia amassava pão sobre a mesa de madeira. Dona Ofélia, me chamaram para estudar. Com bolsa uma ajuda pro Gabriel, tudo pago. A fazendeira largou a massa e limpou as mãos no avental surpresa. Ué, mas isso é bom, não é? É. Quer dizer, eu acho. Só que, quem vai cuidar da horta? E do Gabriel? E da senhora? Ofélia soltou uma risada seca. Ah, minha filha. Vai me desculpar, mas a senhora aqui sabe se virar sozinha desde antes de você nascer. Mas e o projeto? Eu não posso largar tudo. Ofélia a encarou. Você não vai largar. Vai plantar em outro lugar. Mais fundo. Vai estudar para depois voltar com ainda mais raiz. Naquela noite, Isadora conversou com Tiago, que ouviu tudo com atenção. E você? O que pensa? Ele demorou a responder. Eu penso que, se eu te amo de verdade, tenho que te ver crescer. Mesmo que isso signifique te ver ir um pouco mais longe por um tempo. Isadora chorou. Você acha que consigo? Ele sorriu. Você já fez o mais difícil. Agora só falta acreditar. No dia seguinte, ela mandou a resposta. Sim, eu aceito. Mas com um pedido. Só me deixem voltar quando tudo isso aqui virar flor. O dia da partida chegou com o céu cinza, como se até o tempo sentisse o peso daquela despedida. Gabriel, agora com quase 2 anos, já corria desajeitado pelos cantos da casa, sem saber que estava prestes a trocar o cheiro de terra molhada pelo de caderno novo. Isadora dobrava as roupas com cuidado. Cada peça guardada na mala parecia carregar não só tecidos, mas lembranças. O primeiro macacão de Gabriel, o lenço que usou para limpar os olhos no dia em que Ofélia a chamou de filha pela primeira vez, a camisa manchada de barro da primeira colheita. Tiago chegou na sala com uma caixa simples de madeira. Fiz para você, disse tímido, para guardar as sementes que você quiser, ou os pedaços de saudade. Dentro da caixa, um bilhete. Se plantar longe, não esquece de voltar. Tiago.
Na varanda, Dona Ofélia esperava com um laço de fita amarela nas mãos. Isso aqui era da minha mãe. Amarrou no cabelo quando foi estudar longe do pai dela, lá em Goiás. Trouxe de volta só quando formou. Quero que você leve. Isadora abraçou a fazendeira com força. A senhora mudou minha vida, Ofélia. Você que cavou o próprio caminho. Eu só segurei a enxada do lado. Gabriel, no colo de Tiago, gargalhava sem entender a emoção no ar. Era apenas mais um passeio para ele. Para Isadora, era a travessia. O carro da ONG chegou. O motorista sorriu, ajudou com as malas e disse que o alojamento era simples, mas confortável. Na hora de partir, Isadora respirou fundo. A estrada se abria diante dela como uma página em branco. Olhou para trás uma última vez. Viu Tiago com os olhos marejados. Viu Ofélia, firme como sempre, mas com a mão tremendo no lenço. Viu a horta, molhada de orvalho, balançando como se dissesse, vai. E então subiu no carro com Gabriel no colo. Enquanto deixavam a fazenda para trás, ela sussurrou no ouvido do filho. A gente tá indo buscar um futuro. Mas um dia, meu filho, a gente volta para colher tudo o que plantou. Na curva final da estrada, onde já não se via mais a casa, Isadora fechou os olhos e sentiu. Não era o fim, era o florescer. A volta de Isadora para a fazenda não foi um final, foi um reinício. Ela chegou mais madura, com um olhar firme, e Gabriel ao lado, agora com os cabelos encaracolados batendo nos olhos e perguntas na ponta da língua. Tiago a esperava na porteira com um abraço que disse tudo. Ofélia, de braços cruzados, disfarçava a emoção atrás de um fez bem em não esquecer a estrada de casa. Mas apesar da alegria, Isadora não veio para descansar. A faculdade abriu espaço para eu coordenar um projeto piloto de agroecologia aqui no interior. Preciso montar uma base, um espaço experimental, e a prefeitura vai avaliar. Se funcionar, vai expandir para outras regiões. Tiago arregalou os olhos. E quer começar por aqui? Quero. E se a senhora permitir, olhou para Ofélia. Gostaria de usar a parte de trás da fazenda, aquela perto do riacho. A fazendeira franziu o senho. Aquele terreno é ingrato, pedregoso, úmido demais. Nunca deu nada ali. Então é perfeito. Se der certo lá, dá certo em qualquer lugar. Quero provar que até terra esquecida pode dar flor. Ofélia deu um leve sorriso. A terra, às vezes, só precisa ser ouvida. E assim começou uma nova fase. Com a ajuda de Tiago e alguns jovens da região, Isadora limpou o terreno, fez mapeamento de solo, traçou planos de cultivo e construiu canteiros elevados com reaproveitamento de madeira. Gabriel acompanhava tudo, com seu chapéu de palha e um carrinho de mão pequeno que usava para carregar folhas e pedras. Durante a noite, Isadora organizava relatórios, respondia e-mails, gravava vídeos para os professores orientadores da faculdade e preenchia planilhas que antes pareciam impossíveis para alguém que um dia foi chamada de despreparada. Certa noite na varanda, Ofélia apareceu com 2 copos de chá e disse: fiquei observando você o dia todo, correndo para lá e para cá. E fiquei pensando, você sabe o que é que tem em comum entre semente e esperança? Isadora sorriu. As duas nascem no escuro. Ofélia assentiu com um brilho no olhar. E se forem bem cuidadas, rompem até o chão mais duro. As duas brindaram em silêncio. E Isadora entendeu que agora, mais do que nunca, ela estava criando não apenas plantas, mas um modelo de mundo. Um onde ninguém precisasse mais escolher entre ser mãe e ser livre. Gabriel crescia como crescem os pés de milho na beira do brejo. Rápido, firme e com os olhos sempre voltados para o céu. Mas havia algo diferente nele. Ele não só ajudava Isadora com as mudas, como parecia entender a linguagem da natureza de um jeito que encantava todos à sua volta. Mãe, a couve tá triste, dizia, apontando para uma folha caída. O feijão tá pedindo mais sombra, vovó, alertava enquanto regava os canteiros. Ofélia, no começo, achou que era só imaginação de criança, mas quando seguiu os conselhos dele, mudando vasos de lugar, aparando uma rama aqui, podando ali, as plantas respondiam. Esse menino tem mão verde, dizia Tiago, meio brincando, meio fascinado. Ou tem alguma conversa com o mundo que a gente desaprendeu. Gabriel passava as manhãs com a mãe nos canteiros e as tardes sentado com Ofélia, ouvindo histórias sobre o cerrado, os bichos, as plantas antigas e os cheiros que avisam quando a chuva vem. Certo dia, na frente de um grupo de estudantes que vinham visitar o projeto, ele se abaixou ao lado de uma muda murcha e disse: ela tá com medo. Muita gente olhando. O silêncio foi imediato. Os jovens, antes distraídos, agora prestavam atenção.
Isadora, já acostumada com aquele tipo de sensibilidade, sorriu e disse: Vamos dar espaço para ela respirar. Cada planta tem seu tempo, assim como a gente. O projeto ganhou força. A escola da cidade incluiu as visitas na grade de ensino. Professores pediram capacitação. Agricultores da região vieram conhecer as técnicas da menina que voltou e fez brotar sonho do chão seco. Mas havia algo que Isadora ainda não tinha enfrentado desde sua volta: o reencontro com o pai. Ela sabia que ele ainda morava na cidade vizinha, que agora frequentava outro templo, que, segundo sua mãe, andava mais calado e introspectivo, mas nunca a procurou. E ela, por mais que fingisse que não importava, sentia a ausência como quem sente uma janela fechada num dia de brisa. Até que, numa tarde comum, enquanto ela finalizava relatórios no computador e Gabriel ajudava Ofélia na varanda, um carro parou na porteira. Ela olhou e congelou. É ele, Tiago percebeu. Levantou devagar e perguntou: Você quer que eu vá com você? Isadora respirou fundo. Não. Se eu conseguir plantar tudo isso aqui com as próprias mãos, então também consigo encarar meu passado com os próprios olhos. Ela caminhou em direção à porteira, onde o homem que um dia a expulsou agora parecia menor do que sua própria sombra. Ele tirou o chapéu, abaixou a cabeça e não disse nada. Mas às vezes, o silêncio também carrega um pedido de perdão. O pai de Isadora permanecia ali, parado, segurando o chapéu com as duas mãos, como se ele fosse a única coisa impedindo seu arrependimento de escorrer pelo chão. Isadora ficou diante dele por alguns segundos. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima. Até que ela quebrou o silêncio com a voz serena, mas firme. O senhor veio por quê? Ele olhou para o mato ao redor, para a terra, para a casa, para o neto que brincava na varanda sem saber quem era aquele homem parado no portão. A voz falhou. Eu vim ver com meus próprios olhos o que todo mundo anda falando por aí. E o que é que andam dizendo? Que minha filha plantou uma escola onde ninguém via futuro, que criou o filho sozinha, que virou referência para outras mães, que... Ele respirou fundo. Que fez tudo o que eu achei que você não daria conta de fazer. Isadora manteve o olhar fixo. O senhor achava que eu era fraca? Eu achava que ser mãe solteira era vergonha, que o mundo ia te destruir, mas quem me destruiu primeiro foi o senhor. Aquela frase bateu como um martelo na porta da consciência dele. Ele abaixou os olhos. Eu sei, e eu não vim pedir perdão porque sei que só isso não apaga o que fiz. Mas, se um dia você permitir, queria conhecer o Gabriel. Nem que fosse de longe, só para ver o que eu perdi. Isadora olhou para o menino, que agora soprava sementes de dente de leão com Ofélia, fazendo o mundo brilhar com leveza. Ele não é vergonha, ele é raiz. O pai assentiu, com lágrimas represadas no canto dos olhos. Eu não mereço, mas estou aqui. O senhor nunca vai recuperar o que quebrou, disse Isadora, com o coração apertado. Mas talvez possa mostrar para ele que alguns galhos tortos ainda dão flor. Ela não abriu o portão, mas também não o fechou de vez. Eu preciso pensar, porque agora eu planto com cuidado. E só deixo entrar quem sabe respeitar a terra. Ele concordou com um gesto mudo. Voltou pro carro, ligou o motor e foi embora devagar, como quem entendia que arrependimento verdadeiro não grita. Espera, ele aguarda. Na varanda, Ofélia se aproximou. Foi difícil? Foi necessário, respondeu Isadora. Perdoar não é esquecer, é plantar para que a dor não se transforme em herança. E ela olhou para o horizonte. Sabia que aquele reencontro não era um ponto final. Era uma vírgula, uma abertura. Porque até o passado, se for bem cuidado, pode virar adubo. Naquela noite, depois da visita do pai, Isadora não conseguiu dormir. Enquanto Gabriel dormia tranquilo em seu colchão ao lado da cama, ela acendeu o abajur, pegou um caderno antigo, o mesmo que usava para anotar ideias no início da horta, e começou a escrever. Mas não era um relatório, nem uma lista de tarefas. Era uma carta. Pai, não sei se um dia vou te entregar isso. Talvez só o ato de escrever já me baste. Quando o senhor me expulsou, não foi só de casa, foi do meu lugar no mundo. Eu me vi sozinha com um bebê, sem teto, sem direção, sem chão. Mas hoje eu entendo que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que é nosso de verdade. A dor que você me causou virou a base da minha força. Não foi justa, não foi bonita, mas eu aprendi a transformar ferida em semente. Eu não escrevo isso para te culpar, escrevo para me libertar. Fechou o caderno com cuidado. Respirou fundo. Na manhã seguinte, sentou com Ofélia no alpendre e mostrou a carta. Vai entregar? Não sei. Acho que ele não precisa ler.
mas eu precisava escrever. Ofélia sorriu. Você aprendeu a plantar até silêncio. Como assim? É que tem silêncio que mata, mas o seu cura. O seu dá fruto. Você plantou o que precisava ser dito, e agora pode colher paz. Mais tarde, enquanto mexia na terra com Tiago, Isadora comentou. Engraçado, né? Quando eu cheguei aqui era só medo. Medo do futuro, medo do julgamento, medo de não dar conta. Agora, eu ainda tenho medo, mas sei o que fazer com ele. Tiago respondeu com simplicidade. Você planta. E era verdade. Isadora havia aprendido que cada medo podia virar uma muda, que cada dor escondia um ensinamento, que até o que machuca pode ensinar a florir. Naquela tarde, ela e Tiago plantaram novas sementes no canteiro das ervas medicinais. E Gabriel, com as mãozinhas sujas, ajudava a cobrir cada uma com cuidado. Essa é de boldo, mãe, disse orgulhoso. E essa aqui? Perguntou ela, entregando outra sementinha. Gabriel pensou e respondeu com o sorriso mais puro do mundo. Essa é de esperança. Os meses passaram e o projeto de Isadora, agora chamado oficialmente de Raízes Vivas, ganhava cada vez mais reconhecimento. A escola rural já tinha uma horta própria, alunos aprendiam a plantar e colher, e os professores relatavam melhoras no comportamento e no desempenho dos jovens depois que começaram a lidar com a terra. Quando mexe na terra, a criança também mexe em si, dizia Ofélia durante uma roda de conversa com educadores. Planta boa nasce de mão limpa e de coração suado. Inspirada por tudo isso, Isadora decidiu organizar o primeiro festival da colheita da comunidade. Vai ter feira, comida feita com os ingredientes da horta, apresentação dos alunos e quero que as mães venham contar suas histórias também, explicou empolgada. Vai ser um evento da terra, da coragem e das mulheres. Tiago ajudou com a parte estrutural. Conseguiu madeira para as barracas, lona emprestada da igreja local e iluminação. Ofélia convocou os vizinhos, os antigos conhecidos da cidade e até convenceu o padre a levar o coral. Gabriel desenhou os convites com lápis de cor e tinta guache. Esse é o tomate, esse é o girassol, dizia enquanto entregava os desenhos aos visitantes da fazenda. Quando o grande dia chegou, o terreiro virou palco. Bandeirinhas feitas com retalhos coloriam o céu. Os bancos escolares foram arrastados para debaixo das árvores, e o aroma de bolo de milho, pão de queijo e chá de ervas se misturava ao som das crianças correndo com os pés descalços. Isadora, de saia longa e camisa simples, abriu o evento com um microfone tremendo nas mãos. Um dia, eu fui rejeitada, expulsa, apontada, mas a terra me aceitou, a terra me curou. E hoje, eu não tô aqui para falar de dor, tô aqui para falar de colheita. Porque quem planta com amor, mesmo semeando em pedra, um dia colhe flor. O público aplaudiu de pé. Em seguida, mães da região contaram suas histórias. Uma delas, chorando, disse: Eu achava que ser mãe sozinha era fracasso, mas vendo essa menina, percebi que ser mãe com coragem é revolução. Naquela noite, sob o céu estrelado, Isadora dançou com Gabriel no colo, enquanto Tiago tocava violão perto da fogueira e Ofélia observava tudo com os olhos marejados, mas o coração em paz. E num canto do terreno, quase sem ser notado, o pai de Isadora também estava presente. Discreto, sentado num banquinho ao lado da plantação, com uma expressão que misturava remorso e orgulho. Não ousou se aproximar, mas ficou até o fim, porque às vezes, assistir à colheita que você não ajudou a plantar é o primeiro passo para entender o valor da semente. Na semana seguinte ao festival da colheita, a vida retomou seu ritmo, mas algo havia mudado no ar. As pessoas agora paravam Isadora na feira para agradecer, pedir conselhos ou simplesmente compartilhar sonhos enterrados havia muito tempo. Você deu coragem para muita gente, disse uma senhora. Inclusive para mim, que já estava me achando velha demais para recomeçar. Mas entre todas as sementes que Isadora havia plantado, havia uma que florescia em silêncio, o amor por Tiago. Era um sentimento que tinha crescido devagar, como uma muda tímida que se esgueira pela sombra antes de buscar a luz. Sempre presente, mas sem pressa, sem cobrança. Até que um dia, sentados debaixo da mangueira, após uma longa tarde de trabalho na terra, Tiago olhou para ela e disse: A gente já construiu tanta coisa juntos, Isa. Horta, escola, caminhos. Falta só uma casa. Ela o encarou surpresa. Uma casa? É, uma nossa. Simples, de madeira, com janela voltada para o poente, para a gente ver o sol caindo atrás da plantação. E com um quarto para Gabriel crescer com espaço e segurança. Uma varanda para Ofélia tomar chá. Um canto para você escrever, plantar, sonhar. Tiago,
Os olhos de Isadora marejaram. Você tem certeza? Ele sorriu com doçura. A única coisa que eu não tinha certeza era se você ia querer. O resto eu já sonhei faz tempo. Ela demorou 1 segundo. Depois respondeu com a voz embargada. Se for com você, até o que é difícil vira flor. Nos meses seguintes, a comunidade inteira ajudou. Tijolo aqui, madeira ali. Um vizinho doou janelas. Outro apareceu com telhas. A escola fez mutirão de pintura. As crianças deixaram mensagens escritas nas paredes ainda sem reboco. Aqui mora o amor. Gabriel tem a melhor mãe do mundo. Dona Isadora plantou esperança. E então veio a primeira noite de chuva na casa nova. Gabriel dormia em seu novo quarto, rodeado de livros, brinquedos feitos de madeira e uma parede coberta por desenhos de plantas. Na varanda, Isadora e Tiago sentaram lado a lado, observando as gotas escorrerem pelo vidro da janela, ouvindo o som ritmado da água no telhado recém-colocado. Ela encostou a cabeça no ombro dele e disse: Tem som mais bonito do que esse? Tiago sorriu. Tem! O som da vida que a gente construiu. Cada batida dessa chuva é como um obrigado da terra. E ali, sob o som do céu e com a alma leve, Isadora entendeu algo profundo. Não era só a casa que era nova. Era ela. Era a história. Era o mundo ao redor. Era uma manhã quente de primavera quando o improvável aconteceu. O som de um carro desconhecido subindo a estradinha de terra da fazenda. Isadora, que podava ervas no canteiro ao lado de Gabriel, olhou com o senho franzido. Tiago, vindo do galpão com ferramentas nas mãos, também percebeu. O veículo parou. A porta se abriu. E dela desceu a mãe de Isadora. Mãe! A palavra saiu sem força, como um sussurro que o tempo quase engoliu. A mulher, visivelmente mais magra e com os olhos afundados, caminhou com passos inseguros até o portão. Posso entrar? Isadora hesitou. Os dias frios da rejeição ainda moravam em alguma parte dela. Mas agora, o terreno era outro. Ela era outra. Pode. Sentaram-se na varanda da casa nova. Tiago levou água com limão. Gabriel, curioso, foi acolhido por Ofélia, que discretamente os deixou a sós. Eu soube de tudo. Começou a mãe, mexendo nervosa nos dedos. Vi sua história numa matéria da televisão local. Vi você com as crianças, vi seu projeto, vi você sorrindo. E me vi ausente. A senhora me expulsou quando eu mais precisava, disse Isadora com calma. Disse que eu envergonhava nossa fé. Eu sei. E desde aquele dia, eu me pergunto se Deus teria me julgado mais por ter acolhido ou por ter rejeitado a própria filha. Lágrimas escorriam pelo rosto da mulher. Sua avó dizia que Deus mora na terra, no cuidado com as plantas, no silêncio que só o campo escuta. E eu troquei isso por vergonha e aparência. Isadora ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para os próprios pés descalços. Depois, respondeu. Eu construí uma vida aqui, com amor, com esforço, com gente que me acolheu sem precisar entender tudo. E eu posso fazer parte disso? A pergunta veio como uma brisa incerta. Isadora não respondeu de imediato. Apenas se levantou, entrou em casa e voltou com um pequeno vaso. Dentro, uma muda de alecrim. Comece com isso. Cuide, regue, fale com ela, mesmo que ninguém ouça. Depois a gente vê o resto. A mãe pegou o vaso com mãos trêmulas. Alecrim? Sim, planta da memória. Dizem que ajuda a curar o que a gente esqueceu de sentir. A mulher abraçou o vaso como se fosse um pedido de desculpas feito raiz. E naquele instante, Isadora compreendeu. Perdoar não era esquecer. Era permitir que o outro tivesse a chance de florescer também. A horta comunitária já não era apenas um projeto agrícola. Era um organismo vivo, pulsando cultura, transformação e cura. Isadora foi convidada para palestrar em uma universidade federal. Depois, em um simpósio sobre agroecologia e juventude rural. E então, veio o convite inesperado. Você já pensou em escrever um livro? Foi a editora de uma fundação educacional que a procurou após assistir sua palestra em vídeo. Um livro? Isadora riu desconcertada. Eu nem sei por onde começar. Mas você já começou, disse a editora. Cada história sua é uma semente. A gente só quer ajudar a regar. Tiago a apoiou sem hesitar. Escreve com o coração como você planta. Não precisa de floreio, só de verdade. Durante meses, nas noites silenciosas, após colocar Gabriel para dormir, Isadora sentava na varanda com um caderno e começava a escrever. Escrevia sobre a menina expulsa, sobre o medo com o frio nas costas, sobre a fazendeira com alma de árvore,
sobre o menino que falava com plantas, sobre o amor que não sufoca, mas nutre, sobre a fé que brota no chão, não nos dogmas. Cada capítulo era como preparar a terra para algo novo nascer. Ofélia lia os rascunhos e fazia anotações em silêncio. Certa noite, devolveu um dos capítulos com um bilhete. Você não está escrevendo um livro, está construindo abrigo para quem também foi expulso. O livro se chamaria Raiz, Como a Terra Salvou Minha História. E o lançamento, a pedido de Isadora, não seria em uma livraria chique. Seria na escola rural onde tudo começou, com barraquinhas de produtos locais, roda de conversa com as mães, oficina de horta para crianças e, claro, a presença de Gabriel distribuindo os exemplares com um sorrisão no rosto. Esse livro é da minha mãe, gritava ele orgulhoso, segurando um marcador de página feito com folha seca e barbante. Durante o evento, uma jovem se aproximou de Isadora, tímida, com a barriga de gravidez aparecendo sob o vestido largo. Eu fui expulsa semana passada. Tava pensando em sumir, mas li um trecho seu e resolvi vir aqui. Isadora segurou as mãos dela com firmeza. Você não precisa sumir. Você precisa ser vista. Quer ajuda para plantar seu recomeço? A menina chorou e assentiu. Porque naquela escola, naquele chão, naquela história, toda mulher tinha o direito de fincar a própria raiz. A primavera avançava com força. As árvores frutíferas da fazenda estavam carregadas, o cheiro de terra molhada era constante e a horta parecia cantar baixinho a cada amanhecer. Gabriel agora já sabia ler. Era curioso, fazia perguntas sobre tudo, principalmente sobre o que havia antes dele nascer. Mãe, como eu cheguei no mundo? Isadora olhou para ele com doçura e respondeu. Você veio no meio de uma tempestade, mas era a luz que eu nem sabia que precisava. Gabriel refletiu em silêncio, depois completou. Então eu sou tipo um raio de sol que fura as nuvens? Ela riu, emocionada. Exatamente isso. E foi por causa desse novo entendimento de Gabriel sobre sua própria história que Isadora tomou uma decisão importante. Tiago, eu quero oficializar o nome do Gabriel. Dar a ele o meu sobrenome. O nome que carrega a história que construímos aqui, que honra essa terra. Você quer que ele se chame Gabriel Nunes da Rocha? Perguntou Tiago, referindo-se ao sobrenome dela e ao de Ofélia, que ela havia adotado simbolicamente. Quero, porque o sangue não é tudo. O que a gente planta junto também vira família. A legalização não foi fácil. Envolvia burocracia, registros antigos, ausência paterna formal. Mas com o apoio da Defensoria Pública e a ajuda dos professores da escola, Isadora conseguiu. No cartório, quando o atendente perguntou, tem certeza que quer registrar assim? Ela respondeu com firmeza. Tenho. Esse menino nasceu da minha coragem e da raiz que Ofélia me deu. Ele é fruto da resistência e merece um nome que conte isso. Quando a nova certidão chegou, Gabriel correu pela fazenda gritando. Agora eu sou Gabriel Nunes da Rocha, igual a vovó Ofélia. A senhora, ao ouvir, engoliu o choro. Esse menino é a flor que brotou do galho que ninguém acreditava que ia vingar. Naquela noite sentaram os 4 à mesa. Ofélia, Isadora, Tiago e Gabriel. Comeram pão de queijo, sopa de legumes da horta e uma torta de banana feita com as frutas colhidas pela manhã. Tiago, olhando a cena, disse, acho que agora a família tá com nome, cheiro e gosto. Isadora sorriu. Tá, e ainda vem mais por aí. Mais? Ela acariciou a barriga de forma sutil. Tiago arregalou os olhos. Ofélia engasgou com o chá. Gabriel levantou da cadeira. Eu vou ser irmão? Isadora confirmou com a cabeça, rindo entre lágrimas. E ali, sob o teto de madeira e rodeados de simplicidade, todos entenderam que a raiz plantada por uma mãe expulsa havia virado árvore. E a árvore agora dava sombra, flor e fruto. O anúncio da nova gravidez não foi apenas uma notícia dentro da casa. Foi um símbolo para toda a comunidade. As mulheres da vizinhança começaram a se aproximar ainda mais, oferecendo ajuda, contando histórias de partos, trocando receitas de chás calmantes e pomadas naturais. Você tá gestando mais do que uma criança, Isadora, dizia uma das vizinhas parteiras. Tá gestando uma nova forma de criar filhos, de ser mulher, de viver com dignidade. Ofélia, agora com o cabelo mais branco e os passos mais lentos, organizava as visitas, os alimentos, as conversas na varanda. Para que ninguém vai parir sozinha por aqui nunca mais, ela dizia. Porque quando uma mãe é abraçada, uma criança já nasce protegida. Tiago construiu um novo quarto ao lado do de Gabriel, com paredes claras, janelas amplas e um móbile feito de galhos, pedras e sementes pendurado no teto. Gabriel ajudava nas tarefas da casa, na horta e, claro, nas conversas com o bebê ainda na barriga.
Oi, irmãozinho. Aqui é o Gabriel. Você vai gostar daqui. Tem cheiro de bolo, chuva e abraço. O livro de Isadora havia se tornado leitura obrigatória em escolas da região. Universidades do Brasil inteiro queriam entrevistá-la, e ela recusava com um sorriso calmo. Eu não quero virar símbolo. Quero virar ponte. E foi nessa ponte entre passado e presente que ela recebeu uma carta pelo correio. Era da diretora da escola onde estudou e foi humilhada por estar grávida. A carta dizia: li seu livro. E chorei. Percebi quantas vidas a escola pode ferir quando não está aberta à realidade das alunas. Você me ensinou mais do que qualquer formação pedagógica. Estamos reformulando nossa política de acolhimento e gostaríamos que você viesse ministrar uma oficina para nossos professores. Queremos construir, com sua ajuda, uma escola que não expulse, mas que abrace. Isadora leu a carta com os olhos cheios. Tá vendo, Ofélia? Até o solo mais seco. 1 hora, aceita a flor. Na semana seguinte, ela foi até a antiga escola. Entrou pela mesma porta onde, anos atrás, saiu de cabeça baixa. Agora, caminhava com Gabriel segurando sua mão direita, e a barriga crescendo sob o vestido florido. Ao fim da oficina, uma professora jovem se aproximou. Eu engravidei com 17 anos, escondi por meses, seu livro me salvou. Isadora segurou a mão da moça e disse, sem hesitar: a maternidade não deveria ser sentença, deveria ser terra fértil. Só falta o mundo aprender a regar. Na volta para casa, ao ver o pôr do sol tingindo o céu de laranja e rosa, ela sussurrou para o filho em sua barriga: você vai nascer num mundo que a gente está ajudando a reconstruir. Um mundo onde nenhuma mãe vai mais ser expulsa por amar. E o vento que passou naquele instante pareceu concordar. O segundo parto de Isadora aconteceu na própria fazenda, com parteira da região, água morna, mãos acolhedoras e o cheiro de lavanda espalhado pelo ar. Não havia hospital, sirenes, nem corredores frios. Havia canto de passarinho, toalhas estendidas no varal e o céu estrelado do sertão como testemunha. Gabriel esperava do lado de fora, segurando um brinquedinho feito de palha. Quando o choro da bebê ecoou pela casa, ele gritou: ela chegou! A florzinha chegou! Tiago apareceu na varanda emocionado. Ofélia, segurando um pano de prato, chorava discretamente. Como vai se chamar? Alguém perguntou. Isadora, ainda suada e radiante, respondeu com voz suave: Aurora, porque depois de tanta escuridão, ela é a certeza de que o sol sempre volta. A pequena Aurora trouxe ainda mais luz para aquela casa construída com história, suor e recomeços. Gabriel se tornou um irmão protetor e curioso. Andava pela fazenda carregando livros, ensinando nomes de plantas, contando histórias sobre quando ele era filho único e a casa era mais silenciosa. Ofélia, agora chamada de Bisa pelas crianças da escola, passava as tardes ensinando receitas, benzimentos e a linguagem secreta dos chás. Tiago, ao lado de Isadora, ampliava os canteiros, montava oficinas com adolescentes da comunidade e escrevia relatórios para um novo projeto de extensão da universidade. E Isadora, ela continuava sendo raiz. A mulher que um dia foi expulsa, agora era acolhedora de mundos. No terreiro da casa, havia uma placa entalhada na madeira que dizia: aqui mora uma família feita de escolha. Aqui ninguém foi deixado para trás. Aqui, quem chega cansado, encontra chão. Aqui, tudo floresce. Um dia, sentada na varanda com Aurora dormindo no colo, Gabriel aos pés desenhando e Tiago mexendo na terra ao fundo, Isadora olhou para o céu rosado e sussurrou: valeu a pena. Cada lágrima, cada noite fria, cada porta fechada. Porque ali, no silêncio da tarde, cercada de afeto e raízes profundas, ela entendeu. O que foi exílio virou lar. O que foi rejeição virou missão. E o que foi dor virou flor.